Abra tua Bíblia junto comigo em Mateus 6. Mateus 6. Aleluias. Mateus 6. Amém? Nós vamos ler o 22 e o 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, quão terrível será essa escuridão. Senhor, fala conosco, Pai. Eis-nos aqui, somos o teu povo, a tua igreja, a tua noiva, Pai. Estamos preparados, Senhor, para ouvir a tua voz. Queremos nos preparar para o encontro, Pai. Vem e adorna a tua noiva. Vem e nos ensina para que teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está aí? Queridos, desde quinta-feira eu estou assim no momento de pensar, no momento de silêncio, pela ministração de quinta e a ministração de ontem, porque para mim foi uma ministração. Se você falar, né, a hora que está o título lá, as finanças à luz da Bíblia, o quanto nós fomos ministrados diante disso. E na quinta-feira, quando o pastor falava de Oséias, a gente conhece aquela passagem de Oséias, é aquela que a gente marca, não é? Que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. Naquele momento eu fiz uma anotação no meu caderno, porque toda vez que eu venho, eu anoto. Porque eu preciso estar preparada para aquilo que o Senhor tem. Eu preciso ouvir a voz dEle. Porque tem momentos que eu leio a Bíblia e eu tenho uma visão. Mas tem momento que o pastor vai ler, ele tem uma outra. E aquilo vem e enche o teu coração de tal forma que você fala: uau, não tinha pensado nisso. E eu fiz uma pergunta para o Senhor na quinta-feira. E eu anotei e circulei. E se não fosse o Senhor? Se não fosse eu, na verdade? Porque eu tenho a minha vida. Eu tenho o meu trabalho, o meu casamento, as minhas filhas. Mas eu perguntei para o Senhor assim: e se não fosse a minha escolha? Se eu não tivesse decidido a profissão que eu tenho, se não fosse eu, o que eu estaria fazendo hoje? Será que aquilo que eu estou vivendo de verdade é o que Ele queria para mim? Eu passo 9 horas do meu dia dentro de uma escola, dentro de um quadrado, não sei quantos metros tem naquele lugar, mas eu passo 9 horas do meu dia ali, dentro daquele lugar. Será que é isso que Deus tem para mim? Será que Ele quer que eu fique dentro de uma escola lá, falando de português, falando de vez em quando dele, quando dá uma oportunidade? Será que é isso? Será que as escolhas que eu faço de verdade têm a ver com as escolhas dele? E aquilo ficou apertando o meu coração. Será que eu de fato estou vivendo os planos dele? Será que de fato você está vivendo os planos dele? Será que de fato você abriu o teu coração e falou: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a tua vontade, não a minha? Será que quando você pega a tua agenda para preparar, você prepara a tua agenda diante daquilo que Deus tem para você? Será que quando você diz para o Senhor assim: Senhor, eu vou hoje à tua casa, hoje eu não vou porque eu vou cuidar disso ou daquilo, será que é isso que o Senhor disse que era para você fazer? Será que quando eu deixo de vir à casa dele para ouvir o que ele tem sobre a minha vida, mas para resolver os meus problemas, será que é isso que o Senhor tem? Será que de verdade é dessa forma que o Senhor quer sobre as nossas vidas? Será que quando a gente decide por nós, a minha vontade, o meu querer, é a vontade do Senhor? Porque eu aprendi ontem que o meu desejo tem me moldado a viver presa em situações que é a minha vontade. Talvez eu fique 9 horas lá dentro daquela escola, porque eu podia optar por ficar meio período. Tem professores que ficam meio período, mas eu iria ganhar menos para ficar meio período.
Será que não é porque eu desejo coisas? Porque eu desejo situações? Querido, ontem foi uma paulada. Ontem a ministração me levou lá para José, e até o Rafa falou de José. Sabe por quê? Porque ele se tornou governador? Porque ele teve uma visão além de qualquer um. Porque alguém teve um sonho e ele soube o quê? Traduzir aquele sonho. E quando ele soube traduzir, virão 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. A nossa vida, ela é assim. Tem momentos que nós estamos bem, financeiramente falando. Quem nunca viveu fases assim? Mas será que quando eu vivi essa fase bem, será que eu fiz o que eu tinha que fazer com a semente, ou eu comi a semente? Nesse tempo que eu estou nessa escola, é o tempo que eu melhor ganhei. Dos 25 anos que eu dou aula, esse tempo foi o que o meu salário foi o maior. Eu comi a semente. Em todo o tempo eu me alimentei dela. Com vestes, com calçados, com bolsas, com tudo. Hoje é o dia que o Senhor quer que eu e você nos analisemos. Ele quer que nós analisemos se aquilo que eu tenho vivido é porque de fato é a vontade dele ou é a minha vontade. Ele quer saber se a forma como eu tenho me ajeitado, me organizado e feito a minha agenda é pelas minhas necessidades ou é pelas dele. Anota o título aí. Para onde os teus olhos têm te conduzido? Passa, quem tem marca-texto passa. Porque eu fiz isso desde quinta-feira. E eu tenho pensado, será que eu estou vivendo os planos do Senhor de verdade? Será que o que eu estou fazendo é como Ele planejou para mim? Cada um de nós vamos nos analisar. E nós precisamos fazer. Como teremos certeza de que estamos acumulando tesouros no céu e agindo de maneira simples e pura para a glória de Deus? Não é para a nossa glória. Tudo que nós temos feito tem que ser para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque se não for para a glória dele, a gente está se enganando. A gente está perdendo tempo. Eu estou deixando de fazer tantas coisas que eu fazia quando eu não conhecia o Senhor, quando Ele não me colocou para esse caminho. Eu estou deixando de fazer, eu estou deixando de passear, eu estou deixando de fazer tanta coisa. Porque se não for para a glória dele, eu só estou perdendo tempo. Porque vai chegar um tempo que Ele vai falar para mim e para você: estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos para que eu possa ver o que tem nas tuas mãos. E sabe o que ele fala? Que pode ser que aquilo tudo que a gente tem feito vai virar palha. Quem já viu palha queimar? Queridos, é assim, ó. Nem palha. Porque a semana que nós estávamos lá em Bertioga, nós recebemos as fotos do borracheiro. Quantos anos? 30 anos, né? Que eles são borracheiros ali. Queimou feito palha. Quem acha que queimaria? Quem viu a foto? Levanta a mão. Depois dê uma olhadinha nessas imagens, nesses vídeos. Queimou feito palha. 30 anos de trabalho deles. Pneus. Como que podia queimar daquele jeito? Será assim o dia que nós encontrarmos o Senhor? Ele vai olhar para nós e vai dizer: deixa eu ver se todo o tesouro que você juntou foi para o céu ou foi para a tua própria vontade. Fui condenada desde quinta-feira. Eu estou pensando nisso. A resposta é que nós precisamos prestar atenção na nossa consciência e manter ela saudável. Quando nós lemos Mateus 22, se você parar e voltar Mateus 22 inteiro, eu só estou lendo um trecho, mas se você ler ele inteiro, tem vários assuntos
que ele fala? Jesus está falando de vários assuntos. Ele vai falar de oração, ele vai falar sobre perdão, ele vai falar de ajudar o próximo, de entregar algo ao próximo. Ele vai falar de não juntar riquezas na terra, mas no céu. Ele vai falar das escolhas que nós estamos fazendo nessa terra. Ele vai falar da ansiedade que nós estamos. Será que nós estamos ansiosos com o dia de amanhã? Ele vai falar de toda a preocupação com amanhã. E durante toda essa passagem tem duas palavras que se repetem em todos esses assuntos que ele fala: secreto e recompensa. Ele fala de assuntos que são corriqueiros do nosso dia a dia, mas ele fala secreto e recompensa. Em todos esses assuntos, ele nos ensina que é no secreto que nós vamos vencer, e a recompensa vai vir dele. É dele a recompensa, não é do homem, mas é dele. Nós precisamos entender isso, e é tempo de nós deixarmos que o aparente seja conduzido pelo secreto. É tempo que nós mais precisamos buscar o Senhor no secreto. É tempo de pegar um caderno e colocar lá, escrever assim, ó, tá aqui, ó, todos os meus defeitos são esses, e o que o Senhor tem para mim. É anotar lá assim, ó, minha agenda, minha vida é essa, mas qual é a tua para mim? O que o Senhor tem para mim? E aí você e eu vamos analisar e dizer assim, ó, de fato, o que eu estou vivendo e o que eu estou escolhendo viver foi escolha dele para mim? De fato, como eu tenho gastado o bem mais precioso, né, Rafa, que nós aprendemos ontem, que é o tempo. 42% do nosso tempo, da nossa vida, a gente gasta servindo alguém que às vezes a gente nem conhece o dono do lugar, o dono da empresa. A gente às vezes nem conhece, a gente gasta 42%. Se eu errar, depois você me corrige. A gente gasta entregando o nosso tempo para alguém. Mas quando é para a família, quando é para o Senhor, todo mundo vai entender, né? O Senhor é bom, né? Ele vai entender que eu preciso fazer tanta coisa, que eu preciso me ajeitar. Deus é bom, não é? Ele vai entender. Tudo bem, ele vai entender. Mas vai chegar um dia que a justiça dele, não a do homem, vem. Vai chegar um dia que ele vai olhar para nós e vai dizer assim: deixa eu ver se de fato eu te conheço, ou eu não te conheço. Nós não estamos falando e aqui ministrando nada do homem, mas nós temos perguntado para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque primeiro sou eu. Sabe por quê? Porque se eu não parar, porque na quinta-feira não tinha palavra ainda, aí veio, falou, eu falei, meu Deus, e se não for ele? E se for eu? Aí vem ontem, aí você fala, meu Deus, Senhor, me ensina. Então aquilo que eu estou te falando é aquilo que eu busquei para mim. Como eu vou viver? De que forma eu vou viver? Você pensa que é fácil? Eu estou na crise. Eu estou pensando, meu Deus, de que forma? Como eu posso organizar isso? Como eu posso abrir mão da minha vontade? Como eu posso abrir mão de gostar de uma boa roupa, de um bom sapato? Como eu posso abrir mão de gostar de um bom passeio? Como eu posso abrir mão para te honrar e te servir, e lá no fim o Senhor dizer que me conhece? Como eu posso fazer isso? De que forma? Então eu estou trazendo para você aquilo que Ele me ensinou. Porque toda vez que eu paro e sento para buscar algo, a primeira coisa que eu falo para o Senhor: Senhor, eu não conheço o teu povo, eu conheço de vista, de saber de repente a roupa que gosta, porque eu vou olhar isso, lógico, de saber como a pessoa é, mas eu não sei de verdade o coração. Mas o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. Eu pergunto para Ele o que nós precisamos ouvir. E o Senhor está nos ensinando isso. E nós precisamos entender como olhar com bons olhos o que nós estamos vivendo hoje em dia.
Como nós vamos olhar? Porque o segredo, o Senhor está dizendo, é na forma como nós encaramos a vida, na forma como nós encaramos o que nós estamos vivendo. Ele está dizendo, olha, se os teus olhos forem bons, a tua vida vai ser boa. Mas se os teus olhos forem maus, você vai gastar todo o teu bem mais precioso correndo atrás de algo que não é aquilo que eu preparei para vocês. E nós precisamos entender isso. Então, como olhar com bons olhos o que temos vivido hoje? Como sobreviver a esses dias maus? Como sobreviver às loucuras do dia a dia, às perseguições, às traições? Como sobreviver à ansiedade de não saber como é que vai ser o dia de amanhã? A resposta está aqui, Mateus 6:22. Os olhos, os meus e os teus olhos, são a luz para o nosso corpo. Se os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Mas se, é uma condição, é uma partícula de condição, se os teus olhos forem ruins, há uma escuridão em nós. E aí nós vamos ficar buscando saciar essa escuridão em coisas, em lugares, em momentos, sendo que Ele é a satisfação da nossa alma. Ele é a resposta, Ele é a verdade, Ele é capaz de fazer com que a gente fique em paz. Nós precisamos entender isso. A consciência é como o olho. Quando o olho está saudável, todo o corpo é cheio de luz. Mas quem tem problema de visão como eu, precisa usar óculos, né, David? E se os nossos olhos não estiverem bons? Se os nossos olhos tiverem cataratas, se os nossos olhos tiverem malformação, daltonismo, como a gente enxerga? Quantas vezes na rua eu passando, ou encontrava alguém e falava assim, nossa, eu te dei tchau e você me ignorou. Queridos, eu só enxergo até a Patrícia, passou disso, nada. Quando eu estou dirigindo à noite, eu preciso de óculos, porque se eu não tiver óculos, eu passo em todos os buracos, todas as lombadas, passo em tudo, porque eu não enxergo. Se os meus olhos não tiverem com óculos, eu vejo tudo embaçado. É assim na nossa vida. Como nós estamos enxergando o bem mais precioso que Deus te deu, que é uma única vida. É só essa que eu tenho. E a Bíblia fala que é para eu gastar com Ele. É só essa que você tem, que é para gastar com Ele. Nós precisamos entender isso. Então, se os nossos olhos tiverem má formação, eu lembro que meu pai, cadê meu pai? Tá vendo? Não enxergo, cadê meu pai? Ele precisou raspar, era catarata, pai, era outra coisa, né? Mas é catarata, igual. Ah, isso é assim. Obrigado, Gabi. Então ele precisou raspar, porque a nossa visão tá lá, né? O meu é 1 grau e pouco. O do meu pai era menos tantos. Meu pai, de fato, já estava passando em cima de todo mundo. Calçada, carro, tudo. Já estava passando, né, pai? Não fala nada. Eu não estou te vendo, tá bem, glória a Deus. Eu vejo que ele está bravo. Então ele já não estava enxergando. Então ele foi e raspou um olho. Ficou todo feliz, porque ele falou assim, nossa, eu achei que era terrível. Foi de boa. Quando foi no segundo, quase morreu. O segundo, né? Não sei porque o lado esquerdo é sempre mais dolorido. Vocês já viram? Não, é sério. Você vai fazer qualquer coisa do lado direito, a dor é branda. Mas você faz do esquerdo, já é Deus falando alguma coisa. Tenho certeza disso. Então ele foi e raspou o olho, ficou mal. Mas aí ele voltou a enxergar melhor. Então quando a gente enxerga melhor, a gente não passa em cima de lombada, de buraco e nem de ninguém. Então a gente precisa entender como nós temos enxergado a vida que Deus nos deu.
Como nós temos enxergado as coisas que Deus nos deu? Como temos enxergado a família que Deus nos deu? Com bons olhos ou com más olhos? Porque quando o Éder fala para mim assim, você sempre vê o lado negativo primeiro. Queridos, é a minha maior luta. Sabe o espinho na carne de Paulo? Prazer, esse é o meu. Porque quando falo alguma coisa, eu já lanço, já penso no negativo. Primeiro, não vai dar certo. Ah, meu Deus, não vai dar certo. Eu preciso de um tempo para pensar, para que eu possa falar, opa, então eu falo, não, eu tenho que mudar isso aí, eu tenho que mudar isso aí. Quantos de nós olhamos as coisas e pensamos, péssimo, que ruim, não quero isso, não é dessa forma. Nós precisamos olhar com bons olhos, porque quando Jesus veio à terra, Ele sabia de todos os nossos pecados, e Ele viu tantos pecados, mas Ele olhava para nós e via com bons olhos. Ele sabia que pessoas, que tinham pessoas no meio da multidão, que não o seguiria, que estava seguindo por um propósito que era ser curado, e que depois iria embora e nem ia voltar, mas Ele não deixou de servi-los. Ele não deixou de curá-los. Ele não deixou de passar pelos lugares. Há uma passagem que fala que ele foi para a terra dele, chegou lá, ele não pôde curar ninguém, porque as pessoas não criam nele. Não é porque ele não queria, é por causa das pessoas, mas ele não deixou de passar por lá. E a gente julga, e a gente faz tantas coisas. A gente tem que aprender a olhar com bons olhos. A gente precisa aprender a enxergar, porque como eu enxergo, a minha vida vai ser conduzida com isso. Se eu enxergo bem, ela vai andar bem. Agora, se eu não enxergo, tem uma passagem em Atos 12:5 que eu acho extraordinária, que Pedro, ele estava preso na cadeia, e não sei se vocês sabem, naquela época era tudo muito escuro. Quando eles prendiam alguém, era sempre em calabouço, sempre em lugares escuros, que eles colocavam, né, uma tochinha na parede no máximo, e aquilo apagava e ficava escuro. Pedro estava preso pelo que ele era e pelo propósito que ele estava cumprindo, porque ele estava falando de Cristo, porque ele estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, porque ele tinha compreendido qual era o papel dele. Então ele estava fazendo, e ele foi preso. E olha só o perigo que era Pedro, hein? Era tão perigoso que ele estava preso com 2 correntes. As correntes presas em 2 soldados, e do lado de fora ainda tinha outros soldados. Olha que perigo esse homem. Só que veio um anjo do Senhor ali, bateu nele e falou, acorda. Quebrou as correntes, falou, levanta e me siga. Ele ficou um período de tempo olhando e falando, será que eu estou sonhando? Você já teve um sonho ou uma visão que você fala, meu Deus, não sei se é real ou não? Pedro também teve. E aí ele fica pensando, meu Deus, será que é de verdade? Será que eu vou ou eu não vou? Mas presta atenção numa coisa, antes dele sair, de abrir as portas, ele sair pelas portas, foi necessário o anjo quebrar as correntes. Para nós sermos libertos de todas as coisas, até da nossa visão deturpada das coisas, é necessário quebrar correntes. É necessário quebrar situações que no passado nos aprisionaram, situações que têm nos mantido presos, que vêm do passado, que vêm de família, que vêm de gerações. É necessário. Para eu viver os planos de Deus, aquilo que Deus tem primeiro, eu preciso quebrar as correntes. Eu preciso primeiro me despir do velho homem, me despir da velha carne. E quando Pedro segue, queridos, quando ele chega lá na casa dele, existia uma igreja orando. E quando o anjo apareceu dentro da prisão, é porque a igreja estava orando, e a primeira coisa que falou que aconteceu foi uma luz sobre aquele lugar. Quando quebramos as correntes, a luz de Deus vem sobre toda a escuridão. A luz dele, a vontade dele vem sobre toda a escuridão, e tudo é mudado, transformado, curado e liberto. Nós precisamos buscar essa luz, nós precisamos buscar aquilo que Deus tem
sobre as nossas vidas. E nós precisamos enxergar essa luz. Nessa passagem o Senhor está nos ensinando a importância de termos clareza na nossa visão. Aleluias. Clareza na percepção em nossas vidas. Nossos olhos são como lamparinas que iluminam o nosso caminho. Ou eu creio, ou eu não creio. Como nós temos visto o mundo ao nosso redor, como nós temos visto as coisas ao nosso redor, como nós temos visto a nossa casa, como nós temos visto aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, como nós temos visto aquilo que o Senhor deu de dom, de propósito para nós. Nós estamos sempre acostumados a ver os levitas, cada um no seu lugar. A gente já sabe até quem toca isso e aquilo. Hoje, a hora que eu cheguei, estava tudo mudado. Reinaldo estava na bateria. Um levita novo aqui. Ainda está lá em cima do departamento infantil, mas ele já estava aqui tocando teclado. E tinha um aí que eu não vou falar o nome, é Jefferson. Estava cantando. Eu falei, até errei de igreja, deixa eu ver, quem é esse levita novo? Era o Jefferson que estava ali cantando. O que você tem feito? Como você tem olhado o dom que Deus te deu? O chamado que Deus tem para a tua vida, aquilo que Ele colocou sobre a tua vida, como você tem enxergado? Porque se eu enxergo com boa luz, se eu enxergo com bons olhos, eu vou fazer, eu vou me render, eu vou me dobrar, segundo a vontade dEle. Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? De que forma o Senhor quer que eu faça? As pessoas precisam olhar para nós e enxergar e falar, olha, eu sei que existe algo em você, eu sei que tem algo sobre a tua vida que é aquilo que você vai fazer. Tem uma matéria nova, eu já falei sobre isso na escola, e eu sou a única professora que dou aula daquela matéria, porque quando veio a matéria, eles falaram assim, é a Kelly que vai dar essa matéria. Quando me chamaram para a sala, adivinha, meus olhos são como mesmo que eu falei que é? Quando me chamaram para falar da matéria, o que eu fiz? Vai dar ruim. Kelly, essa matéria é sua. Qual a matéria? Oratória. Não. Como que eu vou fazer com isso aí? Gente, quem deu matéria de oratória na vida? Ninguém. Não tem ninguém, não tem nada para eu ir buscar num lugar, porque não existia, começou esse ano. Não, nós conversamos e todo mundo falou que era você, que você serve para essa matéria. Eu falei, eu não sirvo para essa matéria. Como a gente tem enxergado o dom que Deus deu? Porque se alguém está enxergando e você não está enxergando, tem algo errado. Tem algo errado, a gente precisa mudar disso, precisa fazer alguma coisa. A gente precisa entender. Aí lembro o dia, chamaram o João para fazer a abertura de um chá de bebê. Coitado do João, ficou perdido. Eu faço chá de bebê. Aí alguém quis zoar, né? Foi, né, João? Alguém quis zoar, falou assim, manda a professora de oratória. Aí eu não podia falar não, porque ou eu deixava meu amigo sofrendo, ou eu ia. Eu fui salvar meu amigo. Agora não é mais meu amigo, porque me abandonou. Vocês acreditam nisso? Saiu da escola, só porque eu reclamava aqui de púlpito que ele fazia bagunça na mesa. Oi, mentira, não foi isso não. Mas ele saiu e me abandonou. Então eu fui lá e fiz. Aí o que eles falaram? Não falei que era ela? Não falei que ela era ela? Tem algo em você que todo mundo olha e fala, não falei que está lá? Está ali. Está ali. Como é que é o nome da palavra? Pera aí que eu anotei a palavra, viu, Rafa? Anotei, pera aí. Eu não vou saber falar. Lehaim. 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 Deixa eu voltar onde eu estava que eu já me perdi. Lehaim. Lehaim no hebraico, falei direito. Lehaim no hebraico quer dizer vidas. E nós aprendemos ontem que em nenhum momento o Senhor fez vida. A minha vida, o resto, Ele fez vidas. Ele fez nós. Ele nos fez um para os outros. Ele nos
fez porque Ele sabia que no meio vem a cura, no meio vem o tratar, no meio vem todas as coisas, porque Ele sabe que nós sozinhos não conseguimos, mas juntos conseguimos. Sabe por quê? Porque aquele amigo que você olha e fala, aquela pessoa que está do seu lado, você fala, como é difícil conviver com essa pessoa. Ferro no ferro, alinhado, alinhando, curando, cuidando de todas as coisas. Ele fez Lehaim. Nós somos o Lehaim de Deus. Nós somos a vida de Deus. As vidas, uma vida na outra, para viver aquilo que o Senhor tem. Por que tem a igreja? Por que o Senhor faz a igreja? Por que eu escolho uma igreja a qual eu me adapto? Porque é lá que está as vidas que vão fazer algo através da tua vida, e a tua vida através das delas. Nós buscamos um lugar onde nós vamos ser produtivos, onde nós vamos servir e honrar o Senhor. É isso que nós precisamos entender. Nós somos o Lehaim de Deus. Vou poder participar da palestra. Eu falo palestra porque eu não sei falar a outra parte que o Éder falou aqui, mas não deu tempo, eu não anotei, não vou saber falar. Então nós precisamos entender isso. Como ter bons olhos, como enxergar aquilo que o Senhor tem. Nossos olhos são as lamparinas que iluminam os nossos caminhos. Se nossos olhos são bons, ou seja, se eles veem as coisas boas e saudáveis, nossa luz será forte e luminosa. Mas se nossos olhos são maus, ou seja, se eles veem coisas más e prejudiciais, nossa luz será fraca e sombria. Os olhos maus não veem a vida em nada, não vê alegria e satisfação em nada, só vê vitimismo, só vê escuridão. Nós precisamos ter bons olhos. É algo que a gente precisa lutar. É algo que eu preciso lutar. Eu preciso parar de falar primeiro assim, não vai dar, mas depois tá bom, eu faço. Mas tem Bíblia para isso, tá? Eu me apego nessa. O dia que eu vi, que eu li essa palavra, eu falei, sou eu. Sabia. Porque tem um momento que o pai fala pro filho assim, vai lá fazer tal coisa para mim. E o filho fala, pode deixar, pai, eu vou. Aí ele fala pro outro filho, vai lá fazer. Não vou não, não tô afim. Quem fez? Não vou não, não tô afim. E aquele que disse, vou fazer, não fez. Então tem hora que a gente precisa lutar contra nós mesmos. Nós precisamos alinhar aquilo que falamos com aquilo que fazemos. Nós precisamos alinhar segundo a vontade do Senhor. Ele está nos ensinando. Precisamos tomar cuidado de como estamos vendo a vida, como estamos enxergando a única vida que Deus nos deu. E lá em Colossenses 3, 1 e 2 ele fala assim, vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Nós precisamos regular o movimento do nosso corpo, alinhar com os nossos olhos. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas de verdade. De verdade, eu estou aqui, eu vou continuar nessa busca. Eu vou um dia dizer para vocês se é isso que eu sei a resposta, mas eu quero que Ele fala. Estou vivendo o Senhor, estou lá dentro daquela escola, é isso mesmo que o Senhor quer? Porque como eu falei, eu posso ficar numa de meio período, mas vou ganhar menos, né? E aí, aprendemos ontem que nós precisamos saber nos comportar primeiro. Rafa contou de um homem que ele era, esqueci o que ele era, frentista e zelador. Frentista e zelador. Rico? Frentista e zelador rico? Sim ou não? Não. Quando ele morreu, ele deixou uma herança de 8 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. 4 para a família. E 4, ele ajudou o lugar onde ele morava, assim, social, né? Vamos dizer, hospitais, tudo. 4 milhões. Nem a família sabia que ele era tão rico, porque ele sabia se comportar, porque ele soube como viver com a semente.
com aquilo que Deus colocou. E ainda ele perguntou ontem: vocês estão preparados para viver com muito? Às vezes a gente diz: Senhor, pode mandar que a tua filha está pronta para viver com muito. Mas o que a Bíblia fala? Ser fiel no pouco. Por que nós não estamos vivendo muito? Porque tem pessoas no nosso meio que tem história como desse homem, de tantos outros, que ele mandou vários vídeos. Assistam e participem das outras próximas. Ele postou vários vídeos de pessoas que ganharam milhões e perderam em meses, em dias. Eu teria esse dom fácil, né? Por isso que eu não tenho os milhões. 4 milhões a pessoa gastou em dias. 400 mil gastou em 20 dias. 400 mil. Sabe por quê? Porque não sabe se comportar, não sabe agir com aquilo que chega nas mãos. Nós precisamos agir, saber agir com aquilo que chega nas mãos. Porque não estamos vivendo aquilo que promessas nos foram lançadas. Pessoas vieram até nós e lançaram promessas. Por que não estamos sabendo e não estamos vivendo? Porque ainda não sabemos viver desta forma. Porque eu não sei viver com muito. Eu tenho que continuar 9 horas trabalhando para ganhar aquele salário lá. Porque Ele já lançou sobre a minha vida várias sementes. E eu fiz o quê? Essa calça tá na moda. Esse sapato tá na moda. Esse vestido é isso que eu quero. Eu não vou lembrar outra palavra. Mas dinheiro e desejo vem da mesma linhagem do hebraico. Rafa, vou poder dar aula junto contigo, hein? Glórias, na próxima somos nós. Do hebraico, a tradução dinheiro e desejo vem da mesma linhagem. O que você tem desejado? O que você tem chorado diante do Senhor porque você tem desejado? Almas, vidas, se entregar diante dele, ou tenho chorado por coisas? Temos gastado nosso tempo com o quê? Com almas, com vidas, ou conosco? Vivendo aquilo que não está na palavra dele, porque Lehaim somos nós. E a palavra fala que a gente tem que chorar com os que choram e rir com os que riem. Eu acho que a gente precisa nos analisar demais, né? A gente precisa deixar de falar, de pensar e falar: Senhor, qual a tua vontade? Eu estou nessa busca porque eu quero ouvir Ele falar. Eu quero que Ele fale para mim assim: basta. Mas enquanto Ele não disser basta, Ele vai me encontrar. Ele sabe onde me encontrar. O Senhor sabe onde te encontrar? Ele sabe onde me encontrar. Porque foi um louvor que vocês tocaram aqui. Eu não lembro o louvor para eu cantar. Mas como que foi o louvor? Como é que é? Eu vou até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou viver a minha vida onde? No teu altar. Eu vou trabalhar, eu vou levantar cedo. Eu choro para levantar, porque eu sei que não é isso. Eu estou gastando meu tempo com a vinha que não é minha. Mas eu vou, eu levanto, eu vou lá e eu sirvo. Eu venho aqui, eu sirvo. Ainda que me doa, ainda que seja difícil, ainda que a minha casa fique, ainda que minhas coisas fiquem por fazer, ainda que eu fique lavando roupa até 2 horas da manhã, para que no outro dia eu vá trabalhar e venha aqui. Mas enquanto o Senhor me chamar, enquanto Ele tem propósito, eis-me aqui, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. É isso, até que Ele venha. Ele tem que nos encontrar, Ele tem que saber onde nós estamos. E Ele só sabe onde nós estamos se nós estamos no centro da vontade dEle.
se nós estamos vivendo aquilo que Ele tem, aquilo que Ele nos chamou para viver. Eu tentei achar um vídeo para mostrar. Um rapaz tem um cachorrinho lindo, bem velhinho, que está cego. Ele levou o cachorrinho num campo verde enorme, lindo. Ele soltou o cachorro cego e ele ficou parado, estátua, não se mexeu. E o cachorro ficava. E eu achei que o cachorro estava assim, está reconhecendo o caminho, está reconhecendo o lugar. Não. O cachorro estava buscando o cheiro do dono, até chegar no dono, e começou a pular feito doido. Quando chegou no dono, assim somos nós, cegos nós batemos, porque o cachorro batia em tudo quanto é lugar. Mas quando nós enxergamos o Senhor, quando nós enxergamos, nós temos que nos alegrar, porque Ele chamou, Ele te deu o dom. Queridos, você acha que é qualquer um que chega, vai lá, pega o violão e toca? Tem gente que se mata aprendendo, mas não é o dom, Deus te deu. Tem gente que fecha a boca, não fala, mas Deus te deu o dom de falar. Deus te deu o dom de convencer as pessoas à tua volta. Abra a tua boca, usa o que o Senhor te deu, usa o que Ele te deu. Nós precisamos compreender isso, queridos. Quando Pedro andava sobre as águas, enquanto os olhos dele estavam bons, ele foi indo até Jesus. Os olhos dele estavam bons, mas de repente ele estava ouvindo os amigos falando lá do barco. Os amigos dizendo: você é louco, o que você está fazendo, Pedro? Volta para cá. Eles gritavam: volta para cá. Os amigos gritando: volta para cá. Quando ele tira os olhos do que é bom e começa a ouvir e olhar, meu Deus, que ondas são essas? Ele afunda. Se os nossos olhos forem bons, o nosso caminhar vai ser bom. E sabe de uma coisa? Enquanto você está no caminho, ainda que a figueira não floresça, Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele entrega, Ele levanta outro para fazer. E a gente precisa compreender isso, porque não é na nossa força, não é na minha força, não é na minha força, não é no meu ter que ir lá trabalhar, fazer porque eu preciso disso, isso e aquilo, porque o Senhor levanta quem nos sustenta, o Senhor levanta quem envia para nós. Gente, a Vale fez aniversário. A minha maior luta com a Valentina é tênis. Como tênis é caro, quem tem criança, é preço de adulto, é caro. E o pior, dura meses, e nem ano não vira. Esses dias Deus levantou uma pessoa, mandou 2 tênis novos para Valentina. Comprou, foi lá e comprou. Primeiro ela comprou e falou: você acha que a Vale gosta? A Vale gosta. A Vale gosta, porque é caro o tênis. A Vale gosta, sim, amor. Nossa, manda. Aí daqui a pouco ela mandou outro, falou assim: ó, eu achei o que eu queria, era esse que eu queria dar para ela. Eu achei que ela não comprou aquele, comprou esse. Já fiquei feliz, né? A Vale vai gostar disso aí, que era o que a Vale queria. Ela mandou os 2. Deus cuida, Deus sustenta, Deus sabe aquilo que é necessário. Só que eu preciso olhar para o alto, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o maná, é de lá que ele vem a ordem que vai mudar a tua história, é de lá que vem a ordem que vai te tirar dos medos, que vai te tirar dos teus anseios e te colocar de pé e falar: vai. Chegou a hora de você viver o novo, não mais para você, mas agora para mim. E a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender isso. A gente precisa olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Nós precisamos buscar e fixar os nossos olhos naquilo que vem do céu. Nós precisamos parar de ser inconstantes, ser constantes nele. Nele. Tinha uma pessoa na outra igreja que eu fiquei lá 17 anos. Eu nunca vi uma pessoa que ganhava tanta coisa na vida. Aí eu falava assim: Deus, por que ela ganha tanto e eu não? Nem preciso eu responder, né? Porque quando eu olhava eu falava assim: gente, eu quero cartão de crédito nele. Eu não ficava esperando.
Eu não esperava, eu ia lá e comprava. Por que eu ia ganhar? Se eu mesmo me supria. Ela não. Ela esperava. Ela aguardava no Senhor. No entanto, que ela começou, eu comecei a construir a casa primeiro que antes da dela. E ela já está no final. Porque ela aguardou no Senhor. E o Senhor sustentou com tudo. A gente precisa saber quando a gente deixa de viver por nós mesmos, por erros nossos mesmos, e não culpar ninguém, nem o Senhor. Porque não tem como eu dizer, Senhor, não estou recebendo. Ele fala, né? Também, né? Tomara que o dono do banco esteja recebendo, né? Alguém tem que estar recebendo. Eu não estou porque eu estou dando para o dono do banco. É assim. E a gente precisa entender isso. Sabe por quê? Porque está muito próximo a volta dele. O anticristo já está aí anunciadíssimo. Ele já está aí fazendo todas as coisas. O ambiente já está sendo preparado para o anticristo. Tudo preparado para expulsar a igreja do meio. Tudo preparado para pôr a igreja em alta, mas não é para exaltar não, é para derrubar. Tudo sendo preparado. Leis, normas, tudo tirando a igreja do meio. Isso daí a igreja isso aí não rola. Fazendo tudo, colocando tudo e tirando a igreja de cena. A igreja deixa de fazer falta. As pessoas saem, não preciso mais da igreja. Não preciso mais. Tá lá, muito problema. Não preciso mais. Aí começa a abrir igrejas relacionadas às vontades próprias. Quando João me abandonou, assim que nós voltamos, chegou um professor novo. Aí já falei assim, você é o novo professor de inglês? Vem aqui que eu vou fazer um vídeo. Fiz um vídeo, João, meu novo amigo. Meu novo amigo vai sentar na minha mesa. Meu novo amigo, João. Em inglês, né? Porque nós somos bilíngue. Aí mandei aquele inglês, né? A gente, né? Não, nada. Só o João falou inglês e eu tentei responder. Aí eu conversando com esse professor novo, ele falou assim, eu fazia tradução de Libras na minha igreja. Aí eu já achei estranho, né? Porque eu falei, acho que a única igreja que eu vejo assim que tem Libras é a igreja evangélica. E ele era bem animado, né? Muito animado. Aí eu achei estranho, né? Eu falei, qual é a tua igreja? Aí ele falou a igreja, eu falei, Aí ele falou assim, meus pastores são gays, né? Aí você vê, tá aí, gente. Tá tudo aí. Só não enxerga e não quer. Tá tudo aí. É aquilo que a Bíblia falou, que buscaríamos mestres das nossas necessidades, daquilo que nós queremos ouvir, e não aquilo que o Senhor quer ensinar, não aquilo que o Senhor quer falar, mas aqueles que suprem a nossa necessidade, a nossa vontade. E a abertura das Olimpíadas, meu Deus, deu o que falar, não é? No outro dia, aliás, do dia, né, para o outro dia, só tinha a ceia. Você só via a ceia. Eu falei, nossa, tá todo mundo ceando. Eu só via a ceia. E nós metemos a lenha. Falamos tudo. Mas duas coisas aquela situação tá para nos mostrar. Duas coisas. A primeira é que a Europa precisa de Jesus. Eles precisam. Eles estão cegos. Eles estão com os olhos maus. Eles estão enxergando diante daquilo que ensina, porque não tem mais igreja lá. A igreja não está lá. Então não dá para eu falar mal dele se não tem quem ensine. Se não tem aquele que esteja lá pagando o preço. Aí você pode dizer assim, Senhor, pode me mandar para a Europa? Me manda, pode mandar. Só que Paulo pregou na Europa. Paulo foi lá para falar de Jesus. Paulo que trouxe o primeiro braço da igreja evangélica na Europa. O que acontecia com os pregadores?
do evangelho lá morriam. Eram crucificados, eram amarrados. Tá afim? Tá pronto? Porque não é só o lugar, não é só ir lá, Europa, meu Deus, me manda lugar lindo, Jesus. Não, é pagar o preço por aquelas vidas, é pagar o preço por aqueles que estão cegos. Olha a foto, olha para a cara deles, eles estão cegos, não tem quem os ensine. Me abandonou hoje, né? Não tem, não estou reclamando de você não, glória a Deus. Mas eu tinha que falar alguma coisa para ele. Então a Europa precisa de Jesus. E segunda coisa que aquela imagem nos mostra, a palavra está se cumprindo. Mateus 18, 7, presta atenção nisso. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por qual vier o escândalo. É necessário os escândalos. Isso que a gente está vendo, eles são necessários. Sabe para quê? Para separar, mostrar quem é de quem não é, mostrar aquele que de verdade está buscando a vontade de Deus e quem não está. É só para isso. Não é para nós jogarmos pedra. Não é para nós fazermos isso. É para nós orarmos por ele e dizer assim: Senhor, se eu não estou lá, daqui, nada de pedir socorro. É daqui que eu posso orar por eles, que eu possa falar de Jesus para aqueles que precisam. E cuidado para eu e você não fazer parte do escândalo, porque ai daquele pela qual vier o escândalo. Ai daquele. Deixa que a separação seja feita, mas é por ele a separação, não é por nós. Não somos nós que vamos ficar olhando e falando assim: peraí, tem pecado aqui, tem isso aqui, ó, tá expondo aqui, ó, tá fazendo. Ele disse que é ele que vai fazer essa separação. É ele falou assim: ó, deixa crescer junto joio e trigo, porque eu no dia certo, na hora certa, separo todas as coisas. É ele. Nós precisamos compreender que é ele. Nosso papel não é esse. Nosso papel é se preocupar. Ai daquele pela qual vier, que não venha de nós. Que nós possamos continuar firmes, que nós possamos continuar fazendo a vontade dele, que nós possamos continuar ouvindo a vontade dele. Se nossos olhos forem inabaláveis, nossa conduta também será. Nós precisamos entender isso. Tudo que é necessário para direcionar o nosso corpo é que nossos olhos sejam corrigidos, é que a nossa rota seja corrigida. Nossos olhos precisam ser corrigidos, nossa visão precisa ser corrigida. Nós precisamos olhar para nós. É nós. Porque nós vimos ontem, essa parte também falou, uma maçã tem 8 sementes. Você sabia disso? Uma maçã tem 8 sementes. E nós aprendemos de semente ontem. Mas quantas maçãs tem uma semente? Uma semente plantada na terra, quantas maçãs ela vai dar? Nós precisamos ser os primeiros a ser plantados nessa terra, porque quando nós somos essa semente na mão do oleiro, nós vamos dar os frutos no tempo e na estação certa. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos fazer as coisas da forma que elas têm que ser feitas. Nós precisamos nos analisar. Hoje foi o dia que o Senhor nos chamou para nos analisar. O tempo está curto e precisamos nos analisar e corrigir a rota. Nós precisamos nos analisar, queridos, e um ajudar o outro, porque a gente vai errar, todos nós vamos errar, porque a Bíblia fala que não há quem não peque. Mas eu não lembro quem foi que falou aqui. Quando alguém cai, o que você lança primeiro? A língua
ou a mão para ajudar. Então vamos nos ajudar. Vamos lembrar do Lehaim de Deus. Nós somos nós. A rocha é nós. Nós somos nós. Nós precisamos compreender isso. E para finalizar, queridos, Apocalipse 4, 10 e 11. Gente, como Deus é maravilhoso. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Santo, 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 Tu és o único, Tu és o verdadeiro. Sabe o que é lançar coroa? Você sabe o que é esses 24 anciãos lançando coroa? Não é por mim. O que eu estou fazendo aqui não é porque eu posso, não é porque eu sei, porque eu lanço a minha coroa diante dele. Cada um deles, quando estão aqui entregando o melhor, o louvor foi lindo.